Ela foi demitida injustamente e estava ali, chorando em um ponto de ônibus, enquanto a chuva fina começava a cair. Foi quando uma senhora de cabelos brancos e olhar gentil se sentou ao seu lado e ofereceu um lenço. Ninguém imaginava que aquele simples gesto de bondade mudaria para sempre não só a vida dela, mas o destino de muitas outras pessoas. Ana tinha 42 anos e uma vida que considerava simples e organizada. Seus dias começavam sempre da mesma forma, com o som do despertador às 6 da manhã. A primeira coisa que via era o porta-retrato na mesinha de cabeceira, com a foto de seu filho Lucas sorrindo. Aquela imagem era seu combustível. Mal sabia ela que a força daquele sorriso seria testada em breve. Ela se levantava em silêncio para não acordar o filho de 15 anos. Na cozinha, o cheiro de café passado se misturava com a luz pálida da manhã que entrava pela janela. Ana preparava o pão na chapa e um copo de leite para Lucas, deixando tudo arrumado na mesa. Era um ritual de cuidado, uma forma de amor. Mas um detalhe naquela rotina passaria despercebido por ela. "Mãe, não esquece da reunião da escola hoje", disse Lucas, já com a mochila nas costas. "Não vou esquecer, meu filho. Tenha um bom dia", ela respondeu, dando um beijo em sua testa. Essa pequena troca de palavras era o ponto alto de suas manhãs. Ela não imaginava que, em poucas horas, se preocuparia em como pagaria aquela mesma escola. O trabalho de Ana era em um grande escritório no centro da cidade. Por 15 anos, ela foi assistente administrativa na mesma empresa. Seu crachá, com a foto que ela achava horrível, era um símbolo de estabilidade e orgulho. Ela se sentia segura naquele lugar. Mas a segurança, às vezes, é apenas uma ilusão. Sua mesa era impecável. Havia um lugar certo para cada caneta, cada clipe de papel e cada documento. Ana era conhecida por sua eficiência e discrição. Ela resolvia problemas, organizava agendas e conhecia os segredos da empresa. Eram justamente esses segredos que a colocariam em perigo. Ela gostava de seus colegas, ou pelo menos acreditava que gostava. Havia Jonas, do financeiro, que sempre lhe trazia um bombom, e Vera, sua supervisora, que a elogiava constantemente. Ana confiava em Vera e via nela uma amiga. Mas a confiança pode ser uma armadilha muito bem preparada. Naquela manhã, Ana organizou as planilhas de pagamento, uma tarefa de extrema responsabilidade. Ela conferiu cada número, cada centavo, com a atenção de sempre. Tudo parecia estar em perfeita ordem. No entanto, um erro invisível já havia sido plantado no sistema. Ela parou para tomar um copo d'água e olhou pela janela do 10º andar. A cidade se movia lá embaixo, frenética e indiferente. Ana se sentia uma pequena peça em uma engrenagem gigante, mas uma peça importante. O que ela não sabia era que algumas peças são feitas para serem descartadas. Ao voltar para sua mesa, notou um e-mail estranho em sua caixa de entrada, com um anexo que não reconhecia. Pensou em perguntar a Vera, mas ela estava em uma reunião. Ana decidiu ignorar por enquanto e focar em suas tarefas. Essa decisão se provaria um erro fatal. Perto da hora do almoço, o diretor do departamento a chamou em sua sala. O tom de voz dele ao telefone era diferente, mais frio e distante do que o normal. Ana sentiu um leve calafrio, mas atribuiu ao ar condicionado. Ela não poderia estar mais enganada sobre a origem daquele frio. Enquanto caminhava pelo corredor, viu alguns colegas cochichando e olhando em sua direção. Eles desviavam o olhar quando ela os encarava. Um sentimento de desconforto começou a crescer em seu peito. Algo estava muito errado ali. A rotina de Ana, construída ao longo de uma década e meia, era seu porto seguro. O apartamento simples, o amor pelo filho, a dedicação ao trabalho. Tudo isso formava o mundo que ela conhecia. Um mundo que estava prestes a ser completamente destruído.
A porta da sala do diretor, Sr. Almeida, era de madeira escura e pesada. Ao entrar, Ana sentiu o ar gelado do ambiente, muito mais frio que o do corredor. Sr. Almeida estava sentado atrás de sua mesa enorme, e para a surpresa de Ana, Vera, sua supervisora, estava de pé ao lado dele, com uma expressão séria que ela nunca tinha visto antes. Aquela cena era o primeiro sinal do desastre. "Sente-se, Ana", disse o diretor, sem sequer olhar para ela, apontando para a cadeira à sua frente. A voz dele era um bloco de gelo. Ana obedeceu, sentindo as mãos ficarem úmidas e o coração começar a bater mais rápido. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Sr. Almeida finalmente levantou os olhos dos papéis que lia e a encarou. "Ana, fomos informados de um problema muito grave no departamento financeiro. Um problema que leva diretamente a você." Cada palavra parecia calculada para ferir. Vera deu um passo à frente, segurando uma folha de papel. "Ana, foi detectada uma transferência não autorizada no valor de R$50 mil. Foi feita ontem à tarde, do seu computador." A voz de Vera tinha um falso tom de tristeza. Aquela encenação era parte de um plano cruel. Ana sentiu a garganta secar instantaneamente. 50 mil. Do meu computador? Isso é impossível. Deve haver um engano. Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Mas eles não pareciam interessados em ouvir sobre enganos. Sr. Almeida empurrou a folha de papel pela mesa. Era um extrato da transação. Ali estava o nome de uma empresa desconhecida, o valor e, no final, o que parecia ser sua autorização digital. "Os registros são claros, Ana. A assinatura é sua." Ele dizia aquilo como se fosse um juiz dando uma sentença. "Eu não fiz isso", ela repetiu, um pouco mais alto, sentindo um misto de pânico e raiva. "Eu nunca faria uma coisa dessas. Meu computador, alguém deve ter usado meu computador." A verdade era muito mais complexa do que um simples uso indevido. Vera balançou a cabeça lentamente. "Ana, sinto muito, eu mesma verifiquei. Ninguém mais tem sua senha. Nós confiávamos em você." A palavra "confiávamos" no passado foi como um soco no estômago de Ana. A traição tinha um rosto familiar. "Você está demitida por justa causa", declarou o Sr. Almeida de forma definitiva. A frase ecoou na sala silenciosa. Justa causa. Aquelas duas palavras significavam humilhação, a perda de todos os direitos, uma mancha em seu nome que seria quase impossível de limpar. E o pior, ela não sabia como provar sua inocência. O mundo de Ana pareceu parar. Os sons da sala ficaram abafados, como se ela estivesse debaixo d'água. Ela olhava para o rosto de Vera, a mulher que a elogiava, que ela considerava uma amiga, e via apenas uma estranha. Ela ainda não entendia por quê, mas sabia que estava sendo traída. Ela tentou falar de novo, procurar uma explicação, mas nenhuma palavra saía. Apenas um nó em sua garganta e a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. O choque era tão grande que a impedia de pensar com clareza, mas algo dentro dela dizia que aquilo não era um simples erro. Sr. Almeida se levantou, indicando que a reunião havia acabado. Um segurança irá acompanhá-la até sua mesa para que retire seus pertences pessoais. Você tem 5 minutos. A humilhação estava apenas começando. O segurança, um homem chamado Carlos com quem Ana conversava sobre futebol quase toda manhã, a esperava na porta. O olhar dele era de pena, mas seu comportamento era profissional e frio. "Por aqui, senhora", ele disse, e a palavra senhora soou estranha, distante. A amizade deles havia se dissolvido em segundos. Caminhar pelo escritório foi a parte mais difícil. O som ritmado dos teclados diminuiu até se tornar um silêncio pesado. Todos os olhares estavam sobre ela, mas ninguém a encarava de verdade. Eram olhares de lado, curiosos e assustados. As mesmas pessoas que riram de suas piadas na hora do café, agora a tratavam como uma doença contagiosa.
Sua mesa, antes um lugar de ordem e paz, parecia um palco. Carlos ficou parado a 2 metros de distância, de braços cruzados, enquanto ela pegava uma pequena caixa de papelão para guardar suas coisas. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia pegar os objetos. Ela sabia que tinha apenas 5 minutos para apagar 15 anos de história. Primeiro, pegou o porta-retrato com a foto de Lucas. O sorriso do filho pareceu zombar de sua situação. Depois, a caneca que ele lhe dera no Dia das Mães, onde estava escrito "A melhor mãe do mundo". Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto, mas ela precisava ser forte, pelo menos por mais alguns minutos. Ela viu Jonas, o colega do financeiro, escondido atrás do monitor. Ele, que sempre lhe trazia bombons, agora não tinha coragem de lhe oferecer um olhar de consolo. A covardia dele doía quase tanto quanto a traição de Vera. A solidão era uma coisa física, palpável. Enquanto colocava um pequeno cacto na caixa, uma jovem aprendiz que ela havia treinado se aproximou discretamente. "Ana", sussurrou a moça, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu não acredito nisso. Não pode ser verdade." Aquele pequeno gesto de apoio era um grão de areia em um deserto de indiferença. Ana apenas conseguiu assentir com a cabeça, incapaz de formular uma palavra. Se tentasse falar, sabia que iria desmoronar ali mesmo, na frente de todos. Ela deu um último olhar para sua cadeira vazia, para o computador desligado. Tudo parecia irreal. Carlos a guiou para fora, passando pela recepção. A porta de vidro automática se abriu e, quando se fechou atrás dela, o som foi definitivo. Era o som de sua vida antiga acabando. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo indiferente ao seu mundo que desabava. Ela ficou parada na calçada por um instante, segurando a caixa de papelão como se fosse um escudo. As pessoas passavam apressadas, desviando dela. Para o mundo ela era apenas mais uma mulher com uma caixa. Ninguém via a injustiça que ela carregava. Foi então que o céu, que estava cinzento, começou a chorar com ela. Gotas finas e frias de chuva começaram a cair, molhando seu rosto e a caixa em seus braços. Ana caminhou lentamente até o ponto de ônibus e se sentou no banco de metal frio. O desespero que ela segurou lá dentro finalmente a venceu. E foi ali, sozinha na chuva, que sua história estava prestes a recomeçar. O choro no ponto de ônibus não era mais silencioso. Eram soluços que sacudiam seu corpo inteiro, misturando-se com a chuva que agora caía forte. A caixa de papelão em seu colo começava a se desfazer, amolecida pela água, ameaçando expor os cacos de sua vida profissional para qualquer um ver. Mas ninguém parecia notar, ou ninguém se importava. Um aperto forte tomou conta de seu peito, uma dor física que a deixava sem ar. Cada vez que respirava, lembrava-se da acusação, do rosto frio de seu chefe, do olhar falso de Vera. As palavras "demitida por justa causa" eram como um veneno se espalhando por suas veias. Ela sentia-se suja, marcada, mesmo sendo inocente. Os pensamentos práticos começaram a invadir sua mente, afiados como cacos de vidro. O aluguel venceria na próxima semana. Havia a conta de luz, a fatura do supermercado e, o pior de tudo, a mensalidade da escola de Lucas. Como ela contaria ao filho que sua mãe, seu exemplo, havia sido acusada de roubo? A vergonha a consumia. Seus olhos, agora vermelhos e inchados, ardiam. Ela olhou para o próprio reflexo em uma poça d'água no chão. Viu uma mulher destruída, encharcada e perdida. Não reconheceu a pessoa forte que saíra de casa naquela manhã. Parecia que anos haviam se passado em poucas horas. Um ônibus parou à sua frente, suas luzes iluminando as lágrimas em seu rosto. O motorista a olhou com uma expressão neutra antes de seguir viagem. Ana nem se moveu. Para onde ela iria? Voltar para casa e encarar o filho com aquela derrota estampada no rosto parecia impossível. Aquele apartamento, antes seu refúgio, agora parecia um tribunal. O medo era um animal vivo dentro dela.
Medo de não conseguir outro emprego com uma acusação daquelas em seu histórico. Medo de ver o desprezo nos olhos de Lucas. Medo de não ter dinheiro para comprar o remédio de pressão que sua mãe, que morava no interior, precisava todo mês. A responsabilidade pesava mais que a chuva. A tarde virou noite e as luzes da rua se acenderam, criando um brilho melancólico no asfalto molhado. A cidade, que antes representava oportunidade, agora parecia um monstro cheio de portas fechadas. Ela se sentia invisível, uma alma penada no meio da metrópole. A solidão era sua única companhia. Ela pensou em ligar para alguém, uma amiga, sua mãe. Mas o que diria? Como explicar uma situação que nem ela mesma compreendia? Contar a história em voz alta a tornaria real demais. O silêncio, por mais doloroso que fosse, parecia mais seguro. O frio da chuva já não era nada perto do frio que sentia por dentro. Estava exausta, sem forças para levantar, sem esperança para continuar. Ela fechou os olhos por um segundo, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Foi quando ouviu um barulho suave ao seu lado. Ela não percebeu a aproximação. Estava tão perdida em sua dor que o mundo ao redor havia desaparecido. Mas ali, sentada ao seu lado no banco molhado, estava uma senhora. Então, no ponto mais baixo de sua vida, uma ajuda inesperada apareceu. Ana abriu os olhos lentamente, assustada pelo som suave. Ao seu lado, sentada no banco frio e molhado, estava uma senhora de cabelos perfeitamente brancos. Ela usava um casaco elegante e segurava um grande guarda-chuva preto, que agora protegia as duas da chuva que insistia em cair. Seu rosto era sereno, marcado por rugas finas que pareciam contar histórias. Uma chuva forte para um dia tão triste, não é? A senhora disse, com uma voz calma que parecia atravessar o barulho do trânsito. Sua presença era tão tranquila que, em vez de assustar, trouxe um estranho momento de paz para o caos de Ana. Ana se encolheu, envergonhada por ter sido vista em um estado tão vulnerável. Me desculpe, eu não queria incomodar. Eu já estou de saída. Sua voz estava rouca de tanto chorar. Ela tentou se levantar, mas a senhora colocou uma mão gentil em seu braço. Você não incomoda, minha querida. Mas a injustiça, sim, a injustiça me incomoda profundamente, disse a mulher, e essa frase fez Ana parar. Como ela poderia saber? O olhar daquela senhora era penetrante, mas cheio de compaixão. Como a senhora? Ana começou a perguntar, mas não terminou a frase. A senhora sorriu de leve. Eu já vi esse olhar antes. Muitas vezes. É o olhar de quem foi ferido pela mentira e não sabe como lutar. Meus 80 anos me ensinaram a reconhecer a honestidade no meio do desespero. A mulher se apresentou como Helena. Ela não perguntou o que havia acontecido, não forçou nenhuma confissão. Apenas ficou ali, em silêncio, oferecendo sua companhia. Para Ana, que havia sido abandonada por todos que conhecia, aquele gesto de uma completa estranha era desconcertante. Por que está fazendo isso? Ana perguntou desconfiada. O mundo tinha acabado de lhe mostrar seu lado mais cruel. A bondade naquele momento parecia suspeita. Dona Helena olhou para a rua por um instante antes de responder. Há muito tempo vi uma pessoa boa ser destruída por uma acusação falsa. Eu não fiz nada para ajudar e me arrependi por toda a vida. Eu prometi a mim mesma que nunca mais ficaria só olhando. A sinceridade em sua voz era inegável. Ela então se voltou para Ana. Eu não sei o que lhe aconteceu, mas sei que você não merece estar sentada nesta chuva. Venha comigo. Vamos tomar um chá quente. Você pode me contar sua história se quiser. E então nós vamos pensar em uma solução. A palavra nós soou como música para Ana. Ainda hesitante, Ana olhou para a mão estendida de Dona Helena. Era uma mão enrugada, com anéis discretos, mas que transmitia uma firmeza e segurança que ela não sentia há muito tempo. No fundo dos seus olhos, Ana viu não a pena, mas a força.
E pela primeira vez naquele dia terrível, um pequeno fio de esperança começou a surgir. Eu não sei, gaguejou Ana. Não tenho como pagar. Não se preocupe com isso agora, Helena a interrompeu suavemente. A única coisa que você precisa fazer é aceitar a ajuda. E com um último olhar para a sua caixa de papelão desmanchando, Ana assentiu. Ela não tinha mais nada a perder. As duas se levantaram. Um carro preto e discreto, que Ana não tinha notado, parou junto ao meio-fio. Um motorista abriu a porta. Não se preocupe com os detalhes, disse Dona Helena, enquanto guiava Ana para o carro. Apenas saiba que a partir de agora você não está mais sozinha. O carro parou em frente a um prédio elegante, mas discreto, em um bairro tranquilo. O apartamento de Dona Helena não era um palácio, mas um lugar espaçoso, silencioso e acolhedor. O cheiro de livros antigos e madeira se misturava no ar. Era um santuário, um lugar onde o caos da rua não conseguia entrar. Na sala de estar, sentadas em poltronas confortáveis, Helena serviu uma xícara de chá para Ana. Pela primeira vez naquele dia, as mãos de Ana pararam de tremer. Com a voz ainda falha, ela contou tudo, desde a rotina daquela manhã até a humilhação da saída. Não escondeu nenhum detalhe. Dona Helena ouviu cada palavra sem interromper. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus olhos mostravam uma indignação contida. Quando Ana terminou, em meio a novas lágrimas, a senhora não ofereceu palavras vazias de consolo. Em vez disso, agiu. Ela pegou um telefone de aparência antiga que estava sobre uma mesinha. Com licença, querida. A primeira coisa que precisamos é de um bom soldado para esta guerra. Ela discou um número de memória. A conversa foi curta e direta. Barros, é a Helena. Boa noite, ela disse, com uma autoridade natural. Preciso de você. Tenho aqui comigo uma vítima de uma demissão fraudulenta. É um caso sério. Houve uma pausa. Amanhã, às 9, em seu escritório, levarei a Ana. E desligou. Ela se virou para Ana, que a olhava atônita. Dr. Barros é o melhor advogado da cidade. Ele é mais que um advogado, é um estrategista. E ele acredita em mim. Aquela simples afirmação deu a Ana uma nova força. Ela não estava mais sozinha. Agora, Ana, preciso que você se lembre de tudo, continuou Helena, pegando um bloco de notas e uma caneta. Cada detalhe do seu dia. A que horas chegou, com quem falou, qualquer coisa estranha que tenha notado. A fase do choro havia acabado. A fase da luta estava começando. Ana forçou sua mente a voltar para o escritório. E então, uma imagem clara surgiu. O e-mail, disse ela de repente. Eu recebi um e-mail estranho, pouco antes de tudo acontecer. Eu não abri. Aquele era o primeiro fio de lã no emaranhado. Excelente, anotou Helena. E as câmeras de segurança? Elas gravam a área das mesas? Ana confirmou que sim. Havia câmeras por todo o andar, inclusive uma que apontava diretamente para o corredor de sua baia. A esperança começou a tomar uma forma mais concreta. Helena, então, fez outra ligação. Miguel, querido, preciso de um favor. Sabe aquela sua mágica com computadores? Talvez eu precise dela. A conversa foi rápida, mas ficou claro que Helena tinha mais um especialista à sua disposição. As redes de contatos dela eram uma arma poderosa. Até o fim da noite, as duas traçaram um mapa da situação. Ana, agora mais calma, conseguiu se lembrar de olhares estranhos de Vera nas últimas semanas, de perguntas sobre senhas e procedimentos que, na época, pareceram inocentes. Cada lembrança era uma nova peça do quebra-cabeça. Dona Helena preparou o quarto de hóspedes para Ana. Descanse esta noite. Amanhã o dia será longo. Nós vamos expor quem fez isso com você. Não era uma promessa vaga. Era uma declaração de fatos. Ana se deitou na cama macia, mas sabia que não conseguiria dormir. A dor ainda estava ali, mas agora, ao lado dela, havia um novo sentimento. A determinação. Eles haviam encontrado uma pista, e era só o começo. O escritório de Dr. Barros
Era o oposto do apartamento de Helena. Era um ambiente de vidro e aço, moderno, funcional e frio. Dr. Barros era um homem de meia idade, com um olhar afiado que parecia enxergar através das pessoas. Ele ouviu a história de Ana pela segunda vez, fazendo anotações precisas e sem demonstrar emoção. Quando Ana terminou, ele não perdeu tempo. A estratégia é simples. Eles a acusam de fraude com base em uma assinatura digital. Nós vamos provar quem realmente estava no computador naquele momento. Sua confiança era contagiante. Imediatamente, ele redigiu e enviou uma notificação extrajudicial para a antiga empresa de Ana. O documento, formal e intimidador, exigia acesso total e irrestrito às gravações das câmeras de segurança do dia do incidente, bem como aos registros de acesso do servidor do computador dela. Eles têm 48 horas para responder. Se acham que o caso está ganho, vão cooperar para não parecer que estão escondendo algo, explicou Barros. A tensão da espera começou. Enquanto aguardavam, Helena chamou seu outro especialista, Miguel, para se juntar a eles. Miguel era um jovem que parecia ter saído de uma faculdade de tecnologia, mas seus olhos brilhavam com inteligência. Ele explicou que, com os registros do servidor, poderia rastrear exatamente de onde partiu o comando da transferência. É como uma impressão digital. Não tem como mentir, disse ele. Para surpresa de todos, a empresa respondeu em menos de 24 horas, enviando um link para os arquivos de vídeo e os logs do servidor. A arrogância deles era o primeiro erro que cometeram. Eles tinham certeza de que Ana não teria recursos para analisar aquele material técnico. Na sala de reuniões de Dr. Barros, os 4 se sentaram em frente a uma tela enorme. Miguel organizou os arquivos. Vou sincronizar as imagens com a hora exata da transação, explicou ele. O coração de Ana batia descontroladamente. A prova de sua inocência ou a confirmação de seu pesadelo estava naquelas imagens. As primeiras horas de gravação mostravam um dia normal. Ana em sua mesa, trabalhando, atendendo telefonemas. Então, o momento em que ela se levantou para pegar água. A câmera, posicionada no alto, mostrava sua mesa vazia por alguns instantes. E foi quando aconteceu. A imagem era clara. Vera, sua supervisora, que deveria estar em outra ala, apareceu no corredor. Ela olhou para os lados de forma nervosa e caminhou rapidamente até a mesa de Ana. Sentou-se na cadeira, digitou algo por menos de 1 minuto e se levantou, saindo de cena tão rápido quanto entrou. Um silêncio chocado preencheu a sala. Ana prendeu a respiração, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Não era mais uma suspeita, era um fato. A traição estava ali, gravada em vídeo, para quem quisesse ver. Era ela, sussurrou Ana. Não com tristeza, mas com uma raiva fria que ela nunca havia sentido. O tempo todo era ela. Bingo, disse Miguel, sem tirar os olhos de seu notebook. A transferência foi autorizada exatamente às 11h47. O vídeo mostra Vera no seu computador das 11h46 às 11h48. As provas se encaixavam perfeitamente, mas o jovem especialista não parou por aí. Ele pegou o nome da empresa fantasma para a qual o dinheiro foi enviado e fez uma pesquisa rápida em bancos de dados públicos. Em menos de 5 minutos, ele fez a descoberta final. O nome do diretor registrado daquela empresa era Ricardo Pereira. Esse nome significa algo para você, Ana? Perguntou o Dr. Barros. Ana negou com a cabeça. Pois deveria, disse Miguel, virando a tela do notebook para eles. Ele exibiu uma foto de uma rede social. Nela, Vera sorria abraçada a um homem. A legenda dizia, com meu querido cunhado, Ricardo. O esquema era muito maior do que apenas incriminar Ana. Era um roubo familiar, planejado. Dr. Barros deu um sorriso quase imperceptível. Eles não tinham apenas a prova da inocência de Ana. Eles tinham a prova de um crime,
Mas isso era só a ponta do iceberg. A sala de reuniões era a mesma mesa de madeira escura, as mesmas cadeiras de couro, o mesmo ar gelado. Mas desta vez, Ana não entrou como uma acusada. Ela entrou de cabeça erguida ao lado de Dona Helena e do Dr. Barros. A presença deles mudava tudo. Do outro lado da mesa, sentados, estavam o Sr. Almeida e Vera. O diretor parecia irritado pela reunião, tratando-a como uma perda de tempo. Vera, por sua vez, exibia um sorriso discreto e confiante. Ela não fazia ideia da armadilha que estava prestes a se fechar. Dr. Barros, espero que sejamos breves. A posição da empresa é final, disse Sr. Almeida em um tom arrogante. Não estamos aqui para discutir a demissão da Sra. Ana, respondeu o advogado calmamente, abrindo sua pasta sobre a mesa. Estamos aqui para discutir os crimes cometidos contra ela e contra esta empresa. A expressão de Sr. Almeida mudou de arrogância para confusão. Vera parou de sorrir. Que crimes? A única criminosa aqui foi demitida, ela disse com a voz firme. Dr. Barros a ignorou e se dirigiu ao diretor. Sr. Almeida, como parte de nossa investigação, tivemos acesso às filmagens do dia da suposta fraude. Elas são bastante reveladoras. Ele fez uma pausa dramática. As imagens mostram, sem qualquer dúvida, uma pessoa acessando o computador da Sra. Ana no exato minuto em que a transação foi feita. Vera empalideceu. Isso é mentira! Um absurdo! Ela protestou, a voz um pouco mais alta do que o normal. Ninguém tocou naquele computador. A senhora tem certeza absoluta disso, Sra. Vera? Perguntou Barros, com uma calma cortante, antes de se virar para Miguel, que estava discretamente em um canto da sala com seu notebook. Miguel, pode exibir o vídeo, por favor. Na grande tela da parede, a imagem do escritório apareceu. Todos assistiram em silêncio à cena de Vera se aproximando da mesa vazia, olhando nervosamente para os lados e usando o computador de Ana. A gravação era nítida, a traição era inegável. Sr. Almeida se virou lentamente e fuzilou Vera com o olhar, seu rosto vermelho de raiva e humilhação. Vera começou a tremer. Não, isso está editado, é uma montagem, ela está tentando me incriminar. Suas negações eram desesperadas, infantis. É mesmo? Continuou o Dr. Barros, impassível. Ele pegou outra pasta. Isso também é uma montagem? Ele deslizou sobre a mesa os documentos da empresa fantasma que recebeu o dinheiro. No topo, em destaque, o nome do diretor, Ricardo Pereira, e ao lado, uma cópia da foto da rede social de Vera, abraçada ao seu querido cunhado Ricardo. Foi o golpe final. A máscara de Vera caiu por completo. Seu rosto se contorceu em uma mistura de pânico e ódio. Ela não tinha mais para onde correr. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pela sua respiração ofegante. Ana, durante todo o tempo, permaneceu em silêncio, como o advogado havia instruído. Seus olhos estavam fixos em Vera. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma tristeza profunda pela traição que quase destruiu sua vida. Sua calma era a maior prova de sua força. Sr. Almeida se levantou, batendo com as mãos na mesa. A fúria dele não era apenas pelo roubo, mas por ter sido enganado, por ter sua autoridade usada para cometer uma injustiça. Vera, você está suspensa! Segurança! Ele gritou. Enquanto Vera desabava em lágrimas, Dr. Barros se voltou para o diretor, com a mesma calma do início. Sr. Almeida, a polícia será notificada, mas antes disso temos outro assunto a resolver. Ele olhou de Sr. Almeida para Ana. Agora que a inocência da minha cliente foi provada, precisamos discutir a reparação pelos danos que ela sofreu. Com Vera fora da sala, o silêncio que restou era pesado e desconfortável. Sr. Almeida, o diretor antes tão imponente, agora parecia menor atrás de sua enorme mesa. Seu rosto, antes vermelho de raiva, agora tinha um tom pálido de vergonha e preocupação. Ele olhava para Ana,
mas não como um chefe olha para uma funcionária, e sim como um homem que sabe que cometeu um erro terrível. Doutor. Barros quebrou o silêncio com a voz firme. A primeira medida a ser tomada, Sr. Almeida, é um pedido formal de desculpas à Sra. Ana, aqui, nesta sala, e depois por escrito, para toda a empresa. Não era um pedido, era uma ordem. O diretor engoliu em seco. Ele se levantou, ajeitou o terno e se virou para Ana. Senhora Ana, eu peço desculpas. Fui enganado, agi precipitadamente e causei um dano terrível à sua reputação e à sua vida. Eu sinto muito. A desculpa era formal, quase robótica. Foi Dona Helena quem interveio, com sua voz suave. Senhor Almeida, ela não é a senhora Ana, ela é a Ana, uma mulher que dedicou 15 anos de sua vida a esta empresa e que chorou em um ponto de ônibus por causa de um erro seu. A observação pessoal e humana quebrou a formalidade e pareceu atingir o diretor. Ele olhou para Ana novamente e, desta vez, havia um pingo de sinceridade em seus olhos. Você tem razão. Ana, me perdoe. A reparação continua, prosseguiu o doutor. Barros, sentando-se novamente. Obviamente, a demissão por justa causa foi anulada. O seu emprego está à sua disposição, Ana. Com efeito imediato. Sr. Almeida complementou rapidamente, ansioso para resolver a situação. Sim, claro, e com uma promoção. O cargo de supervisora, o cargo de Vera. É seu se você quiser, com um aumento de salário correspondente. Ana ouvia tudo aquilo em um estado de alívio contido. Havia uma sensação de justiça, mas não de alegria. O lugar que ela considerava sua segunda casa havia se tornado um cenário de traição e humilhação. Voltar para lá todos os dias, passar pela mesma porta, ver as mesmas pessoas. Ela não sabia se conseguiria. A confiança, uma vez quebrada, não se conserta tão facilmente. E quanto à compensação financeira pelo dano moral, pela acusação caluniosa e pelos dias de angústia? Perguntou o Dr. Barros, deslizando um novo documento pela mesa. O papel continha uma cifra com muitos zeros. Senhor, Almeida olhou para o valor por apenas um segundo e assentiu. Concedido. O que for preciso. Ele só queria que aquela crise desaparecesse. O advogado, então, fez a exigência final. Um comunicado interno será enviado a todos os funcionários hoje mesmo. O texto vai explicar que uma auditoria descobriu o esquema de fraude de Vera, que a senhora Ana foi uma vítima no processo e que a empresa se desculpa publicamente pelo erro. O nome dela será limpo. Enquanto o diretor ditava o comunicado para sua secretária pelo telefone, o celular de Ana, que estava no modo silencioso, começou a vibrar sem parar na bolsa. Eram mensagens de seus antigos colegas que acabavam de receber o e-mail. Mensagens de espanto, de apoio e de vergonha por não terem feito nada. Após tudo acertado, Sr. Almeida estendeu a mão para Ana. Então, contamos com você de volta na segunda-feira? Ana olhou para a mão dele, mas não a apertou. Eu agradeço a oferta, Sr. Almeida, e aceito as desculpas e a compensação. Mas sobre voltar, eu preciso de um tempo para pensar. Naquele momento, ela não era mais a funcionária assustada. Ela era uma mulher que conhecia o próprio valor. A justiça tinha sido feita. Mas ao ver a força recém-descoberta nos olhos de Ana, Dona Helena soube que aquilo não era um fim. Era o começo de algo muito maior. Passaram-se alguns dias. O dinheiro da indenização já estava na conta de Ana, uma quantia que lhe dava segurança pela primeira vez em muito tempo. Seu nome havia sido limpo na empresa e as mensagens de colegas não paravam de chegar. Mesmo assim, ela ainda não tinha respondido à proposta de voltar ao antigo cargo. Algo dentro dela dizia que aquele capítulo estava encerrado. Ela estava na sala de Dona Helena, tomando um café, quando a senhora a olhou com carinho. Você está pensativa, Ana? Já decidiu o que vai fazer? Ana suspirou.
Eu não sei. Voltar para aquele lugar não parece certo, mas eu não sei fazer outra coisa. Isso não é verdade, respondeu Helena com firmeza. O que aconteceu com você, por mais terrível que tenha sido, lhe deu uma qualificação que poucas pessoas têm, a experiência da injustiça, e é exatamente disso que eu preciso. Ana a olhou confusa. Dona Helena, então, começou a falar sobre um pequeno projeto que mantinha há anos, quase em segredo. Uma fundação modesta, criada para ser uma rede de segurança para pessoas em crise. Eu a chamo de Fundação Recomeço. Ajudamos com o que é urgente, uma conta de aluguel, uma consulta médica, o conselho de um advogado. Mas falta uma alma, um coração para o projeto. Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Ana. Eu quero lhe oferecer um emprego, Ana. Quero que você seja a diretora da fundação. Ana quase se engasgou com o café. Diretora? Mas eu sou uma assistente administrativa. Eu não entendo de projetos sociais, não sei como gerenciar uma fundação. A insegurança, sua velha conhecida, tentou tomar conta dela. Seu trabalho não seria com papéis e planilhas, mas com pessoas, explicou Helena com simplicidade. Sua função seria cuidar do bem-estar de quem nos procura. Você seria a primeira pessoa a ouvir suas histórias, porque você entende a dor deles. Você iria coordenar a ajuda, garantindo que ela chegue a quem precisa. A proposta era clara e direta. Você não vai preencher relatórios. Você vai impedir que uma mãe perca a casa. Vai garantir que um pai de família tenha comida na mesa. Vai mostrar a eles que existe uma saída, assim como eu mostrei a você. Ana ficou em silêncio, absorvendo tudo aquilo. A ideia era assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa. Transformar a pior experiência de sua vida em uma fonte de ajuda para outros. Dar um novo significado à sua dor. E quanto ao lado prático? Ela perguntou, pensando em Lucas. Seu salário será exatamente o mesmo que lhe ofereceram para o cargo de supervisora, disse Helena, antecipando a preocupação. Sua vida e a de seu filho estarão seguras. A única diferença é que seu trabalho terá um propósito que dinheiro nenhum pode comprar. Naquele instante, a escolha se tornou óbvia. De um lado, uma mesa em um escritório que lhe trazia lembranças de traição. Do outro, a chance de recomeçar, ajudando pessoas que estavam passando pelo mesmo desespero que ela sentiu. Era uma chance de ser a Dona Helena na vida de outra pessoa. Com lágrimas nos olhos, mas desta vez de gratidão e esperança, Ana aceitou. Sim, disse ela com a voz firme, eu aceito. Um novo caminho se abria à sua frente, um que ela nunca poderia ter imaginado. O que começou com um choro em um ponto de ônibus estava prestes a se tornar algo muito maior. No começo, a Fundação Recomeço era apenas uma sala pequena em um prédio comercial, com uma mesa, 2 cadeiras e um telefone. A primeira pessoa que Ana ajudou foi um jovem estoquista, demitido sob a falsa acusação de roubar mercadorias. Ana olhou nos olhos dele e viu o mesmo desespero que sentira. Ela o acalmou, ouviu sua história e o colocou em contato com o Dr. Barros. Uma semana depois, o jovem foi readmitido com um pedido de desculpas. Aquele primeiro sucesso foi o combustível que Ana precisava. A notícia se espalhou silenciosamente, de boca em boca. Em 6 meses, a fundação já havia ajudado mais de 30 famílias. Eram pessoas que haviam perdido o emprego injustamente, que estavam prestes a ser despejadas ou que simplesmente não tinham o que comer naquela noite. A ajuda era sempre rápida, direta e, acima de tudo, humana. A comunidade ao redor começou a notar. O dono de uma padaria, cujo primo recebeu ajuda da fundação, passou a deixar uma cesta de pães na porta toda manhã. Uma costureira se ofereceu para consertar roupas de quem precisasse para uma entrevista de emprego. Eram pequenos gestos que, somados, criavam uma poderosa corrente de solidariedade. O ponto de virada aconteceu quando uma jornalista de um jornal local ouviu sobre o trabalho de Ana. Ela ficou fascinada pela história.
A mulher que foi traída pelo sistema e que, em vez de se afogar na amargura, decidiu criar um salva-vidas para os outros. A matéria de página inteira, com uma foto de Ana sorrindo, foi publicada em uma manhã de domingo. O efeito foi imediato e avassalador. Na segunda-feira, o telefone da fundação não parou de tocar. Eram dezenas de pessoas oferecendo ajuda. Advogados se voluntariaram para dar assessoria jurídica gratuita. Psicólogos ofereceram sessões de terapia para as vítimas. Pessoas comuns perguntavam como poderiam doar 5 ou 10 reais. Uma grande rede de supermercados, comovida com a história, fez uma doação que garantiu o aluguel da sede por um ano inteiro e cestas básicas por meses. O projeto, que antes dependia apenas dos recursos de Dona Helena, agora se tornava um movimento da cidade. O número de pessoas ajudadas saltou para centenas. Ana, que antes se sentia invisível, agora era convidada para dar palestras em associações de bairro e universidades. Ela contava sua história com a mesma simplicidade e honestidade de sempre. Sua mensagem era poderosa. A injustiça pode acontecer com qualquer um, mas a solidariedade também. Seu filho Lucas, agora um jovem no fim da adolescência, a acompanhava em alguns eventos, com os olhos brilhando de orgulho. Ele via na mãe não uma vítima, mas uma heroína. A vergonha que Ana tanto temia que ele sentisse havia se transformado na mais profunda admiração. A pequena sala deu lugar a um andar inteiro em um prédio mais central. A equipe cresceu, com voluntários organizando doações e profissionais gerenciando os casos. Ana, no centro de tudo, nunca perdeu o foco. Ela ainda fazia questão de ser a primeira a atender o telefone, de ouvir a voz embargada do outro lado da linha. Ela se lembrava todos os dias do banco frio do ponto de ônibus. Aquela memória não era mais uma fonte de dor, mas um lembrete de seu propósito. Cada vida que ela ajudava a recomeçar era uma vitória contra a sua própria humilhação. A história estava apenas começando. 5 anos haviam se passado. A Fundação Recomeço não era mais um projeto, mas uma instituição sólida e respeitada. A celebração de seu 5º aniversário acontecia em sua nova sede, uma casa antiga e reformada, com um jardim onde crianças corriam e um café onde as pessoas compartilhavam suas histórias. Era um lugar que respirava esperança. Ana, no entanto, não estava na festa. Naquela tarde, como fazia todos os anos, ela pegou um ônibus e desceu em uma parada específica no centro da cidade. Era o mesmo ponto de ônibus, com o mesmo banco de metal. O sol do fim de tarde pintava o céu de laranja, um contraste enorme com a chuva cinzenta de sua memória. Ela se sentou no banco e respirou fundo. Aquele lugar, antes um monumento à sua dor, havia se tornado um altar de gratidão. Era ali que sua antiga vida tinha morrido, mas era também onde sua verdadeira vida havia nascido. Um encontro inesperado naquele banco tinha mudado tudo. Ela pensou nos números, não como estatísticas, mas como vidas. Mais de 2.000 famílias já haviam sido ajudadas pela Fundação. Eram mais de 2.000 histórias de desespero que foram transformadas em histórias de recomeço. O legado de um único gesto de bondade era imensurável. O trabalho da Fundação havia criado um ciclo. O jovem estoquista, seu primeiro caso, hoje tinha uma pequena empresa de entregas e era um dos doadores mais fiéis da Fundação. Uma mãe solteira que recebeu ajuda para não ser despejada, agora era voluntária na recepção, acolhendo os recém-chegados com um entendimento que só quem já esteve no fundo do poço pode ter. Ana pegou o celular e abriu uma mensagem de seu filho. Lucas estava na faculdade de Direito, inspirado por Dr. Barros e pela luta da mãe. A mensagem era uma foto dele em frente à universidade, com um sorriso largo. Feliz aniversário para a Fundação, mãe. Você não só recomeçou, você ensinou uma cidade inteira a fazer o mesmo. Tenho muito orgulho de você. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana, mas desta vez
Era uma lágrima de pura alegria. Ela olhou para o movimento da rua e sussurrou para si mesma a lição que aprendera. A dor pode ser inevitável, mas a solidão não precisa ser. Essa era a verdade que guiava seus dias. Um ônibus parou e uma jovem desceu com o rosto vermelho de choro. Ela se sentou na outra ponta do banco, tentando esconder os soluços. Era um espelho do passado, uma imagem dolorosamente familiar. O ciclo, mais uma vez, se apresentava. Ana observou a moça por um instante. Ela não viu uma estranha, viu a si mesma. Com a calma que a experiência lhe deu, ela abriu sua bolsa, pegou um lenço limpo e se aproximou. "Tome", disse ela com a voz suave. "Eu sei que parece que o mundo acabou, mas às vezes é só o começo." Ela não apagou seu passado. Transformou a memória de sua maior dor no maior propósito de sua vida. E agora, sentada naquele banco, ela continuava a fazer o que nasceu para fazer: ajudar outras vidas a recomeçar. Se você ainda não está seguindo histórias e relatos narrados, provavelmente nunca mais vai nos ver, mas se está, então parabéns. Você está crescendo ao ouvir nossas histórias incríveis todos os dias.